Bom dia, minha turminha querida. Hoje, segunda-feira. Olha, tia Rosângela com mais uma aula para vocês, iniciando essa nossa semana de estudos, tá bom? E se você tá gostando, dá um like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos para o material que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje. Nós iremos precisar do livro de artes, do livro de história, do livro de língua portuguesa e do nosso caderno, ok? Então, prepara aí o material, já estão no cantinho de estudos, ó, no meu cantinho de estudos, já estão no cantinho de estudo de vocês, separe esse material, que nós vamos já voltar com a nossa agenda do dia. Agenda do dia 25 de maio, segunda-feira. Nós teremos língua portuguesa com leitura e interpretação do texto Bumba Meu Boi. Atividade das páginas 129, correção, 141 a 143. Teremos em história, primeiros anos de domínios português, uma atividade da página 102, mais caderno. E iremos trabalhar em arte, trabalhando com texturas, atividade das páginas 53 e 55. Então, vamos dar início à nossa aula, começando por língua portuguesa. Nós iremos corrigir duas páginas, a 129 e a 134, ok? Nós iremos começar pela 129. Na 129, vocês tinham que ler o texto Três Tias e iam marcar os substantivos femininos, do gênero feminino. E aí tem Tuca, Teresa, Tonina, Tias, Tarefa, Tuca, Teresa, Toninas e tias de novo. Então, vocês iriam sublinhar essas palavras aí. Após terem sublinhado, na segunda questão, vocês iriam escrever o masculino dos parentes abaixo. De tia, tio, madrastra, padrasto, filha, filho, avô, avó, nora, genro, sogro, sogra. E na terceira, ele pede para vocês lerem e sublinhar os artigos e os substantivos no texto acima. Então, era uma vez uma galinha pedrez e um galo francês. Eram dois, ficaram três. Querem que te conte outra vez? E aí, iriam sublinhar. Uma vez, uma galinha, um galo e vez. Esses são os substantivos e os artigos que estão presentes nesse texto aí em cima. Agora nós iremos fazer a correção da 134. Circular as palavras cuja forma plural é formada com NS. Então, vocês iriam circular imagem, bagagem, paisagem e garagem. Na segunda, vocês iriam ordenar as sílabas com a mesma cor e escrever palavras. As palavras são essas aí: constante, construção, inspirado, transparente, parabéns, transportes, amendoins e conspiração. A terceira questão da 134, elas são pessoais. Vocês iriam criar frases com essas palavras aí, só que elas no plural. Armazém, vocês iriam escrever armazéns e iriam fazer uma frase com armazéns. Imagem,
imagens e iriam criar uma frase com imagens. Passagem, passagens e iriam criar uma frase com passagens. Personagem, personagens e iriam criar uma frase com personagens. E aqui nós estamos encerrando a correção das atividades de casa. Agora vocês irão abrir o livro de vocês na página 138. Leitura e interpretação. Vocês vão ler o texto da 138 até a 140. Boa leitura. Parem o vídeo, vão para a leitura de vocês. E aí, gostaram da história que acabaram de ler sobre o Bumba Meu Boi? Muito bem. Espero que tenham gostado, que tenham lido com calma, para poder fazer a interpretação desse texto, para responder às atividades. Bem, além do Bumba Meu Boi, a nossa história trouxe outros personagens que foram criados, do folclore brasileiro. Tem o Caipora, olha só. O Caipora, ele veio do Tupi-Guarani, Capora, que quer dizer que mora na mata. De acordo com a lenda indígena, ele protege a mata contra os caçadores, contra aqueles desmatadores que vão desmatar e matar a fauna e a flora, das matas. Então, o Caipora é do folclore indígena, mas que foi colocado também para enfeitar a festa do Bumba Meu Boi. Outro personagem também é a Bernunça, ó, vendo? Ele é feito de madeira, o corpo de tecido, e vai várias pessoas por baixo do tecido para acompanhar o Bumba Meu Boi na sua festa. Pois é, meus amores, eu trouxe algum desses personagens, mas tem outros que vocês podem pesquisar e descobrir, como, por exemplo, o Jaraguá, o bicho floral, Então, vocês pesquisem e descubram mais sobre eles aí. O que eu vou fazer agora é explicar para vocês a atividade da página 141, que é o estudo do vocabulário. Vocês irão ler o texto, as palavras do vocabulário, para poder responder essa página aqui. De acordo com o vocabulário do texto Bumba Meu Boi, identifique a quem se refere cada definição. Então, você vai botar, ele está falando aqui, chefe de grupo de trabalhadores braçais. Quem é no vocabulário? Na segunda, vocês vão completar as frases abaixo usando as definições do vocabulário. Vão substituir a palavra destacada pelo seu significado no vocabulário. E na terceira, nós vamos rever o que é separação silábica, número de letras e número de sílabas. Vocês vão separar as sílabas, vão dizer quantas letras tem cada palavra e quantas sílabas tem cada palavra. Então, agora, vocês vão parar o vídeo, vão responder essa página da 141. Quando vocês terminarem de responder, vocês voltam aqui, que eu estarei aguardando vocês para fazermos juntos a correção da mesma, tá bom? Então, vamos lá? Mãos à obra? Vamos trabalhar? Muito bem. Agora que vocês resolveram a página 141, nós iremos fazer a correção da mesma. Vamos começar revendo as palavras do vocabulário que estão na 140, que eram necessárias para se resolver a 141. Aí nós temos escravos, que é quem é privado de liberdade pertence a um dono. Cisma, que é suspeitar, desconfiar. Ou melhor, cismar, desculpa. Cismar é suspeitar, desconfiar. Feitor, chefe de grupo de trabalhadores braçais. Caravela, embarcação antiga. Curandeiros,
quem trata doentes por meio de rezas. E arriba, acima, adiante. Eram essas palavras que vocês precisariam para responder a 141. Vamos lá, ver se vocês acertaram, né? Então, a gente vai agora ver se vocês realmente acertaram a 141. De acordo com o texto, vocabulário do texto Bumba Meu Boi, identifique a quem se refere cada definição. Quem é chefe de grupo de trabalhadores braçais? Feitor. Quem trata doentes por meio de rezas? Curandeiro. Quem é privado de liberdade pertence a um dono? Escravo. Então, acabamos de corrigir a primeira questão da 141. Vamos fazer agora a correção da segunda questão dessa mesma página. Complete as frases abaixo usando as definições do vocabulário. O professor iria cismar com a nota da sua prova. Aí o professor irá suspeitar ou desconfiar da nota da sua prova. O barco seguiu arriba em direção ao mar aberto. O barco seguiu acima ou adiante em direção ao mar aberto. Na terceira e última questão dessa página 141, vocês iriam separar as sílabas, contar o número de letras e o número de sílabas. Vamos conferir se vocês fizeram ela certa? Vamos lá. Feitor, 6 letras, 2 sílabas. Caravela, 8 letras, 4 sílabas. Curandeiro, 10 letras, 4 sílabas. Arriba, 6 letras, 3 sílabas. Cismar, 6 letras, 2 sílabas. E assim nós concluímos a correção da 141. Irei explicar para vocês agora a atividade que vocês irão fazer de português para casa. Vocês irão responder as páginas 142 e a página 143. Na página 142, ele fala, na primeira questão, a palavra desejo, quando a mulher está grávida, quer dizer, em sua opinião, o quê? O que é que quer dizer a palavra desejo quando a mulher está grávida? Pergunta a mamãe, que ela vai saber te dizer. É resposta pessoal. Na segunda, você acha que a atitude de Francisco foi correta? Lá do texto, Francisco tomou uma atitude. Você concorda com ela? Se você concorda, justifique. Se você não concorda, também vai ter que dizer por que não concordou. Terceira questão. Você já fez algo do que se arrependeu? Relate abaixo a experiência. Se você fez algo e depois se arrependeu, conta aqui para nós o que foi que tu fez e por que é que tu se arrependeu, tá bom? Aí tá dizendo, o que é arrependimento? Pesar ou lamentação pelo mal cometido, por compulsão, contrição, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados, né? Agora 143. Procure o significado da palavra omitir. Você vai pegar o vocabulário, vai olhar no Google o que é que significa omitir e escrever aí. Quinta questão. Ao fugir, Francisco e Catarina omitiram do amo a verdade sobre o desaparecimento do boi. Com relação à omissão, responda. Você já omitiu algum fato importante? Você diz aí, se sim, se não, bota aí. Por qual motivo? Por que você fez essa omissão? Qual foi a consequência dessa omissão? Você se arrepende desse ato ou repetiria? Justifique, né? Se você não se arrependeu, você diz, não me arrependo por isso e isso.
Ah, sim, eu me arrependi por isso, por isso, por isso. Então, você vai justificar a atitude de vocês. E aqui eu concluo explicando a atividade de casa de vocês e estamos encerrando por hoje a nossa aula de português. Iremos começar a nossa aula de história. Muito bem, turminha, agora nós vamos começar a nossa aula de história, tá bom? Mas para que a gente possa estudar o conteúdo de hoje, nós vamos rever o conteúdo da aula passada. Vamos fazer uma viagemzinha por lá. As expedições exploradoras, colonizadoras e as guarda-costas, tá bom? Vocês lembram que em 1501 chegou aqui no Brasil a primeira expedição exploradora. Quem comandou essa expedição? Quem lembra? Foi Gaspar de Lemos. E qual foi o objetivo? Por que o rei de Portugal mandou ele vir para cá, para o Brasil? Foi para quê? Para descobrir se tinha riquezas, né? Se aqui tinha riquezas. E o que foi que ele viu que aqui tinha muito? Era o pau-brasil. E aí ele voltou para Portugal. Em 1503 veio outra expedição exploradora, só que dessa vez comandada por Gonçalo Coelho. Ele veio também verificar as nossas riquezas e foi ele quem levou a primeira amostra de pau-brasil para a Europa. O primeiro só viu que aqui tinha, mas ele não levou. Já a segunda expedição, né, o Gaspar Coelho, ou Gonçalo Coelho, desculpa, ele levou a primeira amostra de pau-brasil para a Europa. O pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira, né? Foi a primeira riqueza a ser explorada pelos europeus aqui do Brasil, foi o pau-brasil. Foi a primeira coisa que eles pegaram daqui e levaram para lá. Em vista disso, em vista de Portugal ter percebido que os franceses também queriam explorar o pau-brasil e eles se achavam dono do Brasil por causa do Tratado de Tordesilhas, eles mandaram as expedições guarda-costas, que tinham o objetivo de guardar e patrulhar a costa brasileira, né? E prender os corsários franceses para que eles não levassem o contrabando de pau-brasil sem autorização de Portugal. Essa primeira expedição guarda-costa foi comandada por Cristóvão Jacques, tá bom? Cristóvão Jacques foi o primeiro que veio aqui com a expedição guarda-costa para patrulhar o nosso litoral. Mas isso não impediu do contrabando de pau-brasil, não. Por quê? O litoral brasileiro é imenso. Não dava para eles patrulharem todo o litoral. Então, o rei de Portugal mandou as expedições colonizadoras, que tinham o objetivo de fixar colonos aqui no Brasil, para que eles tomassem posse da terra brasileira em nome da coroa portuguesa. Essa primeira expedição colonizadora veio comandada por Martins Afonso, e com ele trouxe as primeiras sementes, os primeiros animais domésticos para o Brasil, trouxe os primeiros colonos para vir e colonizar as terras brasileiras. Pois bem, meus amores, após esse pequeno relato da aula passada, nós iremos trabalhar agora com o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Muito bem, agora que a gente já fez a revisãozinha sobre as expedições, nós vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, que é os primeiros anos de domínio português. Vocês vão abrir o livro na página 101. Essa imagem reflete a chegada dos portugueses aqui no Brasil, os indígenas os acolhendo, né? Eles montando as suas barracas aí ao longo do litoral brasileiro. Pois vamos lá. Esse período de 1500, da chegada de Cabral, do descobrimento do Brasil, até 1530, ele ficou conhecido como período pré-colonial. Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, eles não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo aqui no Brasil, ou seja, eles não tinham gente para colonizar totalmente o Brasil.
e trabalhar aqui para tirar a madeira, entrar adentro nas terras brasileiras. Então, o que eles fizeram? Todos os contatos eram feitos na costa. Eles desembarcavam, os indígenas já estavam lá, observa aí a foto, aí os indígenas esperando eles chegarem, para que eles pudessem fazer o escambo, que era trocar a madeira do pau-brasil pelas bugigangas que eles traziam. Então, toda a negociação da extração do pau-brasil era feito na costa, no litoral, com os portugueses, com os indígenas. A partir de 1530, várias expedições começaram a mapear a costa brasileira e, eventualmente, estabeleceram feitorias, ou seja, fortes, começaram a fazer fortes para guardarem o território português de invasões francesas e também de proteger aquelas pessoas que ficaram ali responsáveis pela proteção da costa brasileira. Nessa época foi muito importante a expedição comandada por Martins Afonso de Souza, que em 1532 ele fundou a primeira vila aqui no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, e logo depois a Vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Esse português, vocês lembram, na aula passada, que foi ele que trouxe as primeiras sementes, os primeiros animais domésticos para o Brasil, pois ele foi responsável por trazer a primeira muda de cana-de-açúcar para o Brasil. E o seu cultivo, o cultivo da cana-de-açúcar, deu-se por toda a faixa litorânea, né? Foi feitas as plantações de cana-de-açúcar pelas faixas litorâneas brasileiras. Durante muitos anos, houve uma grande disputa entre os franceses e os portugueses. Após várias lutas, portugueses finalmente conseguiram expulsar os franceses do território brasileiro. E aqui nós estamos encerrando, né, sobre esse conteúdo da página 101. Eu irei explicar para vocês como vocês irão realizar a atividade da página 102. Na página 102, você vai me dizer como ficou conhecido o período que vai de 1500 até 1530. Vai reler o texto, vai procurar. Vai sublinhar as frases verdadeiras de vermelho e a falsa de azul. Continuando. Vocês vão pintar o nome do vegetal trazido pelos portugueses e que foi cultivado em toda a faixa litorânea. Na quarta, vocês vão desembaralhar as letras e descobrir o povo que, após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsar do Brasil. E a quinta, siga os números em ordem crescente. Ordem crescente qual é? Do menor para o maior. E descubram a grande riqueza do Brasil. Agora é com vocês. Vocês vão pausar o vídeo e vão responder a atividade do livro. Depois, vocês apertam o play para que a gente possa fazer a correção juntinhos aqui. Eu vou ficar aguardando. Vamos lá? Pausa o vídeo e comecem a responder. Agora que vocês já responderam a atividade, nós vamos fazer a correção, tá bom? Vamos lá. Como ficou conhecido o período que vai de 1500 até 1530? Período pré-colonial. Sublinhe de vermelho as frases verdadeiras e de azul as frases falsas. A. Várias expedições mapearam a costa brasileira. Verdadeiro. As feitorias, consideradas como fortes, serviam para proteger o território português de invasões francesas. Verdadeiro. A expedição comandada por Martins Afonso de Souza não teve muita importância nessa época. Falso, né? Foi uma das mais importantes, trouxe as primeiras sementes, as primeiras mudas de cana-de-açúcar,
fundou a primeira vila aqui no Brasil. Então, essa daí com certeza é falsa. E na letra D, a primeira vila fundada foi a Vila de São Vicente. Correto. Então, eu só vou sublinhar de azul a letra C e todas as outras de vermelho. Continuando a nossa correção, na terceira questão, vocês vão pintar o nome do vegetal trazido pelos portugueses e que foi cultivado em toda a faixa do litoral brasileiro. Qual foi? Cana-de-açúcar. Na quarta, desembaralhe as letras e descubra o povo que, após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsar. Quem foram? Os franceses. Seguindo os números em ordem crescente, descubram a grande riqueza do Brasil. Qual foi? Pau-Brasil. Muito bem, meus amores. Agora vocês irão colocar corrigido e a data de hoje, tá bom? Vamos agora para a nossa atividade de casa. Peguem o caderno de vocês, abram na disciplina de História, façam o cabeçalho, né? Centro Educacional Raimundo Nogueira da Costa, o seu nome, a data e coloca aí, primeira questão. Na primeira questão, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que é que você aprendeu sobre os primeiros anos de domínio português. Vão escrever aí no caderno de vocês, tá bom? Depois que você escreveu, você vai filmar você fazendo a leitura da resposta, tá? E vai postar esse vídeo no nosso grupo de estudos. Se você... Tia, mas eu posso só falar sem precisar ler? Melhor ainda. Se você quiser falar, explicar como se deu esse processo com as suas palavras, melhor ainda. Mas se não, faz a leitura da tua resposta, filma, tô fazendo essa leitura e posta no grupo, tá bom? Porque se vocês fizerem no caderno e mandar a foto para mim, fica ilegível, não dá para me ler corretamente a resposta. E também eu aproveito e mato a saudade de ver vocês, tá bom? Então, bons estudos. Façam com capricho, tá bom? Beijo. Vamos agora para a nossa aula de artes. Bem, agora que vocês já pegaram o livro de artes, já viram a lista de materiais que nós vamos precisar para resolver, para executar a atividade de arte de vocês, eu vou explicar cada atividade, tá bom? Vamos lá. Vou começar com a página 53. Na página 53, vocês vão pegar o copinho descartável de café, vão rasgá-lo, fazer tirinhas com ele, vai passar ele na tinta e depois vão carimbar o livro de vocês na página 53. E vão deixar secar. Quando secar, vocês vão transformar esse carimbo em algum desenho. Vão usar a criatividade de vocês. Ele dá até um modelo aí de uma guirlanda, né? Mas você pode fazer outra coisa. Vai depender da sua criatividade. Na página 55, nós já trabalhamos com textura. Nós trabalhamos textura com o quê? Com farinha, com areia prateada, com lixas, né? Com algodão, com papel celofane. Então, vocês agora vão fazer um desenho e vão utilizar essas texturas que nós estudamos nesse desenho, ok? E depois vocês vão, ó, bater a foto com você aqui, ó, do jeito que eu tô aqui, ó. A tia aqui tá do lado, eu livro aqui, você bate a foto desse jeito, ó, apontando que foi você que fez a atividade. E eu vou aguardar também a foto lá no grupo. Eu estou com muita saudade da carinha de vocês, tá bom? Tem muito aluno aí que a tia não está conseguindo se comunicar com eles. Eu não vejo eles interagindo com a tia no grupo, né, das atividades no grupo de estudo de vocês. Tem dúvidas? É lá no grupo. Quer dar alguma sugestão para melhorar as nossas aulas? Posta lá no grupo, viu?
tudo é bem-vindo nesse momento que nós estamos passando. E meus amores, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, de segunda-feira, com muita saudade de vocês, viu? Espero que logo, logo nós estejamos de novo pertinho um do outro, né? Lembre-se que mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento de isolamento, nós temos que fazer as nossas atividades de aula. Nós temos que dar continuidade à nossa vida. Mas logo, logo eu tenho certeza, fé em Deus, que nós estaremos de novo presencialmente, olhando um pro rostinho do outro, para termos as nossas aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, a gente continua se vendo aqui no nosso canal, tá bom? Então, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!